Bom dia, pessoal do Face. Já estamos com a live neste momento e daqui a pouco, em menos de 3 minutos, estaremos no ar com o Jornal da Manhã Araçatuba de hoje, com notícias relevantes e, olha, uma entrevista bem interessante para falar hoje sobre liberdade de expressão com o advogado e também professor Arthur Júnior. Fique ligado. Ô, Jonathan, só avise ele que a gente transmite pelo Face, pela minha página. Fala qual é, caso ele queira compartilhar. Em 2 minutos você volta, hein? Deixa eu ver aqui, patrocinadores no ar. Deixa eu ver que eu estou imaginando que Rodrigo Treco já está nos acompanhando pelo aplicativo LR1 e nos mandando mensagem pelo WhatsApp. Bom dia, Rodrigo. Opa, Rodrigo. Tá difícil hoje aqui, hein? Rodrigo Treco. Mandando mensagens para Rodrigo Treco. Muito bem. Pessoal já entrando na nossa live. Joãozinho Bonilha da Império. Tudo bem com você, Joãozinho? Hoje tem uma festa aqui em Araçatuba. Meu irmão vai estar lá. Eu não sei o nome da festa, ele me falou, enfim. Se quiser reencontrá-lo, manda uma mensagem para ele, tá certo? Vamos ali, liberal. Pronto, tudo certo aí, Jonathan Alves? Por hora, it's okay. Estamos entrando no ar agora. Pois é, Joãozinho, não tem chuva. Todo dia a gente falando aqui, pancada, pancada. Começando, Jonathan. Gente. Você está ouvindo? Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? São 8h13. Você está na Jovem Pan Araçatuba? Sexta-feira, dia 8 de dezembro, sextou, finalmente. Hoje, aniversários de Birigui e também de Guararapes. Abraços às populações dos 2 municípios, Dia da Justiça, da Família, da Imaculada Conceição e também do colunista social. A todos os meus colegas, muito nada. Parabéns. Muito obrigado pela audiência, porque eu sei que muitos deles, se não todos, nos acompanham todas as manhãs aqui, né? Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelos parabéns, que eu também sou biriguiense. Biriguiense, né? De coração, não? Mas também araçatubense, né? Que eu sou nascido aqui. Mas enfim, é isso, pessoal. E começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa cheio de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes aqui da nossa região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pelo Facebook. Está lá rolando uma live neste momento. Também pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1. E já vai o meu abraço para absolutamente todo mundo que nos acompanha por qualquer destes canais. Aqui em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como quem já está na estrada, nas rodovias Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, as intermunicipais, para ir ao trabalho, para fazer reuniões com clientes ou mesmo prospecções. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. É isso, pessoal. Você também tem acesso, lembrando, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e destacando pelo Facebook na página Jornalista Marcelo Teixeira. Página que, aliás, já tem muita gente entrando neste momento, como o Joãozinho Bonilha, da Cervejaria Império aqui de Araçatuba, também o advogado Arthur Júnior, que será o nosso entrevistado de hoje, daqui a pouco falaremos um pouco mais disso, também o fotógrafo e empreendedor José Luiz Pi,
Renato Toledo, da Toledo Multiservice Birigui, e a produtora rural Madalena Celoni, aqui do bairro Água Limpa de Araçatuba. Muito obrigado pela parceria de sempre a todos. Vamos aos destaques de hoje. Vereadores de Araçatuba vão votar na semana que vem aumento dos próprios salários para quase R$10 mil. Pronto-socorro de Birigui tem nova entidade gestora. Birigui vai sediar o evento das semeadoras do agro. Sexta-feira é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. O entrevistado, hoje tem Michel Teló na FAPIG, lá em Guararapes. É isso, o entrevistado de hoje será o advogado e professor universitário Arthur Júnior, que estará falando aqui de liberdade de expressão e os seus limites. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043. Ou também envia mensagens pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Não são os anos que definem a sabedoria das pessoas, e sim como elas os aproveitam. Frase do livro O Homem que Aprendeu a Vender, de Rafael Somera. Não são os anos que definem a sabedoria das pessoas, e sim como elas os aproveitam. Hashtag frase do dia. E olha, pessoal, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 24 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar, Marcelo, entre 22 e 35 graus. O dia amanheceu com sol em meio às nuvens que devem aumentar pela manhã. Pessoal, lembrando, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. O final de semana também deve ser assim, com chuvas eventuais e temperaturas variando entre 22 e 33 graus. O Joãozinho Bonilha, da Cervejaria Império, Jonathan, já está me perguntando aqui, ó. E aí, cadê a chuva? Cadê a chuva? Pois é, a gente vem falando isso a semana toda, né? Ontem até choveu, mas por onde eu passei foi uma chuva fina, pouca e rápida. Você onde estava? Na hora da chuva. Eu estava na rua, no caso, né? Choveu muito? Perto, na redondeza do recinto ali. Meu Deus. Peguei uma chuva forte. Ah, é? Rápida. Durou uns 10 minutinhos ali, mas foi forte. Tá, não, eu ontem... perto do CPI 10 ali, né? Eu participei do Fórum de Cidades Digitais lá no SEST Senat, mas por lá, para ser bem sincero, choveu pouco e rapidamente. Então, enfim, é isso que o Joãozinho está perguntando. Pô, a semana inteira vocês estão falando aí, pancada de chuva, não sei o quê, cadê? Pois é, Joãozinho, previsão do tempo é deste jeito. E ontem a gente comentou ainda, né? Podem ocorrer chuvas eventuais aí, mas a gente tem visto aí alguns locais somente, né? Chovendo. Tem gente, inclusive, dizendo que... Tem Instituto de Climatologia dizendo que no final de semana pode ocorrer uma virada no tempo. Não é o caso do Climatempo aqui, que diz que ainda continua fazendo calor no sábado e no domingo, mas em alguns institutos, estou acompanhando, que pode ocorrer uma virada no tempo, sei lá, hein, tô duvidando, mas enfim, é isso. Mas olha, Marcelo, se o pessoal quiser chuva, é só me acompanhar, porque geralmente tem uma nuvem que vem atrás de mim. Onde você vai, ela te persegue. Ela me persegue, é sempre assim. Hashtag previsão do tempo, 8 horas e 16 minutos. Vamos de notícia, então? Vamos lá, olha, para começar, política, porque será votado na próxima segunda-feira na Câmara de Araçatuba aumento dos subsídios, também conhecido como salário, dos vereadores para quase R$10 mil. Caso seja aprovada, a proposta vai entrar em vigor apenas na próxima legislatura, com início em 2025. A lei não permite aos parlamentares conceder reajuste às próprias remunerações. Ocorre que tem muita gente ali acreditando que estará aqui na próxima legislatura. Por isso que eu disse lá na chamada do jornal que eles estão votando aumento nos próprios salários. Será a segunda tentativa neste ano de aprovar o aumento no valor da remuneração paga aos 15 vereadores de Araçatuba. Projeto semelhante estava na pauta da sessão extraordinária realizada em 11 de janeiro. Um dos argumentos da mesa diretora, que é quem faz a proposta, é que o último reajuste
do subsídio dos vereadores de Araçatuba foi aprovado em 2006. E vale lembrar que no início de outubro, a Câmara de Araçatuba aprovou o projeto de lei da mesa diretora que eleva os salários dos assessores e do chefe de gabinete dos 15 vereadores. Pelo texto aprovado, os assessores passaram a receber mais de R$15 mil e o chefe de gabinete parlamentar tiveram os vencimentos elevados para mais de 17 mil. Olha, quem acompanha a política de Araçatuba sabe que o aumento no salário dos vereadores será, sim, aprovada com facilidade. Vale lembrar que são 12 vereadores da bancada do prefeito contra 3 que se dizem independentes: Arlindo Araújo, Lucas Zanata e Luiz Boato. Eu conversei com estes 3 que me confirmaram que vão votar contra o projeto. E para quem está se questionando aí, mas Marcelo, qual é a relação do aumento do salário dos vereadores com a bancada do prefeito? Eu respondo, olha, todo e qualquer aumento nos vencimentos do prefeito, da vice e dos comissionados da prefeitura dependem de aprovação da Câmara. Passando os aumentos para servidores do Executivo, fica fácil de justificar também o aumento dos vencimentos do quadro do Legislativo, incluindo aí os próprios parlamentares. Faz sentido? Pois é, guarde os nomes de todos os vereadores que estão aumentando os salários dos parlamentares, contando, que estarão aqui na próxima legislatura. Minha proposta: surpreenda-os. Oxigene a sua cidadania e renove a política de Araçatuba. Aproveite que no ano que vem tem eleição. Hashtags: política de Araçatuba, política em Araçatuba, Câmara de Araçatuba, vereadores vão ganhar mais, participe da política, renove a política. 8h22. Serviço público. A Santa Casa de Birigui está sob nova direção. Desde ontem, o hospital está sendo gerenciado pela organização Mãos Amigas de Santos. A entidade já é responsável pela gestão das UBSs da cidade. A Organização Social de Saúde substitui a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, que assinou o contrato emergencial em Birigui em agosto de 2021. Os funcionários que prestavam serviços para a beneficência hospitalar foram demitidos e a Mãos Amigas promoveu na semana passada processo seletivo para a contratação de novos trabalhadores. E nós estamos aguardando a Prefeitura de Birigui nos informar o valor do contrato com as Mãos Amigas. No caso da beneficência hospitalar, o contrato previu o pagamento de mais de R$2 milhões por mês para a gestão do pronto-socorro municipal e também do pronto-socorro clínico, que estava em funcionamento, o antigo centro médico, em função da pandemia da Covid-19. Posteriormente, a entidade venceu o chamamento público aberto pela Prefeitura e assinou o contrato de 1 ano a partir de dezembro de 2021. O edital previa que o contrato poderia ser prorrogado por até 5 anos e a primeira prorrogação foi por 6 meses. Mas neste ano a Prefeitura informou a entidade que não tinha interesse em renovar o contrato. Vamos torcer para que tudo dê certo, nas Mãos Amigas, esta entidade de Santos que agora assume o pronto-socorro, porque a gente sabe que, aliás, a Santa Casa de Birigui, enfim, porque lá em Birigui as coisas estão complicadas, não apenas na Santa Casa, mas na relação da Prefeitura com o Legislativo de forma geral, que tudo fique dentro dos conformes, o serviço seja bem prestado e as contas sejam prestadas também com transparência, é isso que se espera, não é? 8h24. Agronegócio. Será realizado no próximo dia 12, terça-feira da semana que vem, em Birigui, o Café com as Semeadoras do Agro. Com participação gratuita, o evento será realizado a partir das 9 da manhã no SIMB. A ação é voltada especialmente para as mulheres do agronegócio e vai abordar empoderamento e empreendedorismo feminino no campo. O evento contará com 4 palestras. A coordenadora executiva da Comissão Semeadoras do Agro, doutora Adriana Menezes, vai falar das ações da FAESP em prol das mulheres no campo. A vice-presidente, doutora Juliana Farrá, vai abordar o protagonismo feminino do empreendedorismo ao acesso ao crédito no campo. Anelisa Angelieri vai ministrar a palestra online Amar é se Cuidar. E a analista de negócios do Sebrae, Luciana Conte, vai apresentar a palestra Descubra-se. No local também haverá atendimento do Banco do Povo. O evento, lembrando, é uma realização do sistema FAESP Senar São Paulo, com parceria do Ciram, Sebrae, Prefeitura de Birigui e o SIMB.
Criada em 2022, a Comissão Semeadoras do Agro é um órgão colegiado de caráter consultivo vinculado à presidência da FAESP. O objetivo é unir esforços em favor do protagonismo das mulheres nas atividades do campo. O SIMB fica na rua Roberto Clark, 460, no centro de Birigui. A vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro, a doutora Juliana Fará, enviou um áudio para a gente detalhando a ação. Vamos acompanhar. Tudo bem? E ouvintes da Jovem Pan, estou aqui para convidar vocês para o evento Mulheres Descubram-se no Campo, que será realizado dia 12, terça-feira, às 9 horas da manhã, vai ser na rua Roberto Clark, 460. Espero todas vocês, mulheres, para a gente estar juntas no belíssimo café da manhã, com palestras maravilhosas. Vamos estar também falando sobre os exames de mamografia que logo mais vai acontecer junto com o Sindicato Rural de Araçatuba, também aí para o pessoal de Birigui. Para vocês fazerem inscrições, entre em contato no Sindicato 18 3607 7826 ou no Sebrae 18 3607 2970. Aguardo todas vocês para dar um abraço, para a gente juntas comemorarmos nesse grande evento. Hashtags Semeadoras do Agro, FAESP e Senar. São Paulo, Mulheres no Campo, a força da mulher. 8 horas 27 minutos. Oito horas e 26 minutos, é a hora da coluna semanal, pessoal. Eu acabei de falar 8 horas e 27 e o Jonathan fala 8 e 26. O que acontece? O meu tá como 26. eu sempre, então, como eu sempre, é só para eu emendar uma brincadeira. Por quê, né? A pessoa me ouve eu falar um horário, você outra, porque a gente olha em horário, em relógios diferentes. E como eu sempre brinco, como diz a Dona Irã Barbosa, num relógio é 4h20, no outro é 4h30. É porque de um relógio para o outro as horas varia, não é? Brincadeiras à parte, vamos lá, Jonathan Alves. Atualizou, 8h27, agora tá todo mundo certo. É isso, pessoal. Hoje é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Toda sexta-feira você tem acesso aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, dicas e informações relevantes para o seu empreendimento ou também ampliar o seu negócio. Hoje o Fábio fala sobre despesas e obrigações acessórias. Acompanhe com a gente. E ouvintes do Jornal da Manhã. É isso. Nossa coluna Sim. Empresa. Gostaria hoje de iniciar a nossa coluna parabenizando as cidades de Birigui e Guararapes pelos seus Tudo bem? Tudo bom? Todo meu. Também gostaria de iniciar nosso bate-papo desta manhã falando a respeito das... E aí, Arthur, tudo bem? Ontem eu estava num evento aqui em Araçatuba e aí o pessoal viu que você ia me dar entrevista. Você falou com o Kaique, né? Falei com o Kaique, falei com o Pedro. E, na quarta-feira eu fui em um outro evento, aí o Fabinho Ishizawa estava lá. Falou, oh, deu certo. O Fabinho é meu aluno, cara. Ah, é? Tá aí na fé, sou professor na fé, né? E ele tá fazendo faculdade? Terminando, no oitavo semestre de direito, É mesmo? Sabemos que nós Sabia não. estamos Legal, cara. saindo de um pós-pandemia. Muito bacana, cara. Onde as E aí comecei a conversar com ele porque eu voltei de São Paulo há 3 anos, né? Voltei na pandemia. Então agora eu tô me localizando de novo na região, eu sou de Penápolis. E o Kaique até foi uma pessoa que me deu a oportunidade em 2021, eu fui secretário dele. Ah, entendi. De administração. Aí eu falei, Fabinho, cara, me pauta aí, né, cara? Não sei se a gente tem pesquisa, outras coisas, aí ele fala contigo. Cara, na hora que ele falou, eu aceitei de pronto, porque eu estou procurando há algum tempo alguém que fale sobre isso. É claro, muitos advogados, e eu tenho muitos amigos advogados, mas é bom também ficar e não ficar apenas com uma fonte, né? Recorrendo sempre à mesma pessoa, até para ouvir, para oxigenar e ouvir outras opiniões de outros profissionais. Então chegou na hora certa, eu estava ali, dia desses, inclusive, eu gravei um podcast com o pessoal do Instituto Liberal aqui da Alta Noroeste para a gente falar sobre liberdade de imprensa, de expressão de imprensa, mais de imprensa porque eu sou jornalista. Então, cara, caiu como uma luva.
Eu na realidade, eu gosto de falar, até para contextualizar, né? A minha pesquisa de doutorado, ela foi pautada na questão da liberdade de expressão e discurso do ódio. Aí eu vi lá o livro. Cara, me incomodava você entender o seguinte... Você está vendendo aquele livro? Você disponibiliza em PDF? Cara, eu te passo em PDF. Se puder, tem cara. uma editora lá tal, mas eu te passo em PDF. Se puder, eu agradeço. Eu vou dar uma lida com prazer. E não, legal, porque eu trabalho nas duas áreas de concentração do doutorado, que era direito econômico e direito político. Né? Então eu trouxe concentração da mídia como fator de significação de discurso. Né? Só um minutinho que a gente vai voltar aqui, eu só vou fazer uns agradecimentos, a gente vai para o intervalo e no segundo bloco que é a entrevista. Claro, não, que é automático. Profissionais que possam te auxiliar nesse sentido. Pensem nisso, analisem, procurem profissionais que possam ajudá-los e realmente você possa ter um ano de 2024 repleto de realizações. Nos vemos na próxima semana com a coluna Cabe Qualquer Coisa. Este foi Fábio Ferreira, sempre trazendo informações importantes, né, sobre o mundo corporativo, sobre finanças, enfim. Informações que cabem em qualquer empresa. Este é o nome da coluna dele, que toda sexta-feira está aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. 8h32. Solidariedade, olha só. O Rotary Clube de Araçatuba Centenário está realizando até amanhã uma campanha de doação de sangue. O Clube de Serviço está solicitando aos doadores que compareçam ao Hemonúcleo de Araçatuba hoje, entre as 7 da manhã e as 2 da tarde, e amanhã das 7 às 11 da manhã. O Hemonúcleo de Araçatuba fica na rua Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Aviação. Parabéns ao Rotary Clube de Araçatuba Centenário por mais esta ação solidária. Hashtag Doe Sangue, Doe Vida, solidariedade é tudo. Olha, esta primeira meia hora do Jornal da Manhã Araçatuba foi um oferecimento do El Braçador e também da Academia Malibu. Quer fazer algo diferente hoje? Conheça um lugar com as melhores opções de chopp e de cerveja artesanal, perfeito para happy hour, jantar ou para curtir uma programação diferenciada. Estou falando do El Braçador. Lá você encontra uma seleção de rótulos de tirar o chapéu e a diversão é garantida. Venha para o El Braçador, um lugar perfeito para brindar a vida. E se não conhece a Malibu, a academia conta com equipamentos de musculação supermodernos, piscina, sala de ginástica, spinning, pilates e por aí vai. Não perca tempo, não deixe para começar a atividade física na segunda-feira. Vá hoje mesmo, sexta-feira, conhecer a maior e melhor academia da região, que fica na Avenida José Ferreira Batista, ao lado do Aqui-Tem. Eu e Jonathan Alves, por exemplo, estaremos lá. A partir de que horas você pretende ir hoje, Jonathan Alves? A meta é ir às 4h30 no máximo aí. Né? 4h30? 4h30. Tá bom, a gente vai acabar se trombando, porque eu vou mais ou menos neste horário. Então faça como a gente, vem para Malibu. Olha, agora são 8h34, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, ó, te dou uma dica. Não saia daí, aumente o rádio, aumente o volume do Facebook, você que está nos acompanhando na live, na página jornalista Marcelo Teixeira, porque teremos uma entrevista muito interessante com o advogado Arthur Júnior para falar sobre liberdade de expressão, tá certo? Aguarde um instante só. Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora é no intervalo. Investe hoje, realmente a tranquilidade de amanhã. E aí, Sumô, bom dia, tudo certo aí no Japão? Para você já é boa noite, né? E a equipe da Nutri, distribuidora de alimentos também. Bom dia à equipe. 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Melhor corretora de seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba. Jonathan, eu vou te explicar uma coisa. Eu que estou lendo o livro do Rafael Someira, O Homem que Aprendeu a Vender, nunca deixa a decisão para ele, viu? Você falar, ó, vê se tá bom, e ele falar não, você vai ter retrabalho. Faz entrega e tá tudo certo. Isso é verdade. Só aqui você conta com material Anglo, comprovadamente o melhor do país, uma equipe docente de excelência e acesso à maior plataforma de solução educacional da América Latina. O Plural, bolsas de até 100%. Acesse Brincadeiras à parte, o livro do Rafael Somera é muito bom.
bom. 170000, a maior aprovação em medicina. O livro que eu vou passar para você depois, o livro dele. Direito de imagem, está autorizado, tá. Post, tá. Pode ter certeza. Mas no livro do Rafael Somero ele fala de fato isso. Só que assim, ele ensina uma série de técnicas antes de vendas para falar, ó, conexe. Aliás, vamos lá. Estabeleça a conexão. Entenda que venda não existe, o que existe é compra, quem decide é ele. Você o ajuda a decidir o que ele vai levar e como vai pagar. Mas assim, estabeleça a conexão, faça o diagnóstico do que a pessoa precisa, entregue a melhor solução e depois, na concretização, não deixe a decisão para ele. Então nunca faça a pergunta, tá bom para você, como você quer fazer, não assim, ó, tem tais opções, qual o senhor prefere? E pagamento. Cara, mas a forma como ele conta essa história é sensacional. O livro é muito bom. O Guilherme falou no Startup Experience sobre isso. Sempre tem que tomar a decisão por ele, mas tem que direcioná-lo a ele tomar essa decisão. Mas você sabe, eu tô lendo. Desculpa, só preciso te informar. A gente continua ao vivo no Facebook o tempo todo, tá? Tudo que você disser será usado contra você. A gente tem que pegar alguém que foi usado contra ele para que a gente tenha propriedade. Pode falar. Não, aqui, agora eu não sei o nome do autor, depois eu não faço para vocês. Estou lendo um livro chamado 48 Leis do Poder. Marcelo não conhece esse livro, não? Eu já ouvi esse livro já. Já ouvi falar. É justamente aquilo. Não, sim. Você fazer entender que a pessoa com a qual você está lidando está te dominando, mas você É desse livro. Cara, faz todo sentido, faz todo sentido. Voltar, não é? O famoso. Mas tem que fazer storytelling, lembra, Marcelo? Eu tô somando tudo no meu workshop. Tô somando todas essas informações no workshop, vai melhorando cada vez mais. Uma empresa do SLC. Voltando. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. 8h37, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Bom dia a todos, sextou, né, Marcelo? Novamente, eu sou o Jonathan Alves, pessoal. Lembrando que vocês podem acompanhar o programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. E no momento da gratidão, eu quero começar agradecendo aos ouvintes e também seguidores que estão ali na nossa live, né, acompanhando o programa hoje, começando por Joãozinho Bonilha da Império, reclamando aqui, cadê a chuva? É melhor eu parar e ficar aguardando, enfim. Também José Luiz Pi, fotógrafo e empreendedor, Madalena Celone, produtora rural do bairro Água Limpa, aqui em Araçatuba, Renato Toledo, da Toledo Multiservice Birigui, também André Kimura, Deco Kimura, diretamente do Japão. Nestes dias estava ele sumido e agora retornou. E também a equipe da Nutrio, distribuidora de alimentos, assim como nos mandando mensagens pelo meu WhatsApp, a equipe charmosa lá da Cafeteria Xodó com Sabor, o Joãozinho e a Dani. Olha, tudo de bom, darei uma passada hoje aí, porque aquele xodózinho, pão caseiro, aliás, eu descobri que não eu estou dando a informação incompleta, é um pãozinho caseiro, mas é um pão, na verdade, é um brioche, cara, é tudo de bom. E aí, com ovo mexido, bacon e cheiro verde por cima, pensa em algo que eu gosto. E tudo não que é de bom. Como é que é, Jonathan? E tudo que é de bom. Não é? O bom de lá é que, assim, além disso, preço muito justo, ambiente low profile, para você ir lá conversar, bater um papo, é tudo de bom. Abraço para vocês, viu? Quero também mandar abraços para os doutores Marcos Vinícius Branco de Oliveira, neurologista, doutor Antônio Fontanelli, endocrinologista, ao cardiologista Felipe Biagi e também Flávio Salatino, doutor Antônio Fagnani, dentista, assim como a doutora Cláudia Mota, a hematologista que me acompanha desde jovenzinho, Luciane Miranda. Ela diz que meus exames atualmente estão melhores do que quando eu era jovem. Olha só, muito bom, muito obrigado. Ao oftalmologista Akira Hayashida, tudo de bom, chefe Akira, para o senhor. Também
aos cardiologistas Márcio Coutinho e Vilma Shinzato e ao urologista Dr. Maurício Zambaldi Tunes. Muito obrigado pela parceria de sempre. Jonathan Alves, os seus agradecimentos. Marcelo, quando mandar abraço pro seu Akira, tem que mandar também pra Celina. Doutora Celina Uenaka, que também é oftalmologista, e assim como a Akira Hayashida, é chefe escoteira. Abraço, Celina. É isso aí, um abraço. Marcelo, olha, vamos lá. Rapidamente, viu? Sextou, então tem que ser rápido. Um abraço pra Pamela, pro John, pro Pietro, esses lá de Birigui. O John acompanha a gente lá do escritório dele também. A Solange, lá o Pedro também. A Beatriz Pavarini, a Maria Eduarda, a Carol Oliveira também. Olha, um abraço pro Tico, é o apelido que a gente usa com ele, então vai ser só o Tico. Olha, também um abraço pra Vitória, pro Antônio, pro Anderson, pra Marcela Pérez, pra Gilmara Pimentel, essa lá de Birigui também. Pra Andressa Lima também, pra Fabriza, essa lá de Minas Gerais, viu? Fabriza. Vamos lá, Ana Laura, também a Joyce, a tia Rosângela, essa de Birigui também, e pro Matheus, que o Matheus fez aniversário essa semana, pergunta se eu lembrei. Não lembro do aniversário de ninguém, gente, é incrível, mas tudo bem, só do meu, e olha lá. Bruna Caroline também, e um abraço pro Robert, este lá de São Paulo, viu, Marcelo? Ele esteve aqui no mês passado em Birigui, mas é de São Paulo. Todo mundo acompanha a gente, onde quer que estejam, não é? Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Olha, e esta segunda hora do Jornal da Manhã Araçatuba é uma promoção, é patrocinada pelo Posto Uni e também pelo Anglo. Quer deixar o seu carro impecável para o final de semana? Passe no Posto Uni e conheça a lavagem completa com padrão de qualidade que você nunca viu. São 3 unidades em Araçatuba e mais 3 em Birigui. Posto Uni completo para você. E atenção vestibulandos, porque no dia 13 de janeiro, às 7 da noite, o Anglo Araçatuba vai realizar o primeiro concurso de bolsas para o pré-vestibular 2024. Só lá você encontra material Anglo, comprovadamente o melhor do país, equipe docente de excelência e acesso à maior plataforma de solução educacional da América Latina, a Plural. Bolsas de até 100%. Acesse grupozeta.com.br ou ligue 3117-0000. grupozeta.com.br/bolsas ou ligue 3117-0000. A maior aprovação em medicina pública do interior, isso é coisa de leão. 8 horas 43 minutos. Evento agora. Hoje tem show de Michel Teló na 37ª FAPIG, a Feira Agropecuária Industrial de Guararapes. Este é o segundo dia da festa. A novidade deste ano é que a entrada é de graça para a população dos 3 dias de evento que começou ontem e vai até amanhã, lá no recinto de exposições Diogo Fernandes Noble. A feira integra a programação de aniversário da cidade, que completa exatamente hoje 95 anos. A abertura dos portões é das 7 horas da noite, pessoal, ou seja, às 19 horas. Além das atrações musicais, o evento tem rodeio em touros, prova de laço, exposição de veículos e máquinas e também praça de alimentação, melhor parte, né? Amanhã é a vez da dupla Diego e Arnaldo se apresentar na FAPIG. E lembrando, o Marcelo vai estar lá, né, Marcelo? Hoje ou amanhã? É festa de graça ainda para a população. Isso sim, aniversário para a cidade, né? Festa de graça para todo mundo. Hashtags FAPIG, Feira Agropecuária de Guararapes. Guararapes, 95 anos. 8 horas 44 minutos. Literatura, a escritora Cíntia Brasileiro. Vamos de novo. Literatura, a escritora Cíntia Brasileiro, que vive em Araçatuba, lança amanhã o seu primeiro romance. Publicado pela editora Aboio, na intimidade do silêncio, conta a história de Lia, uma professora de artes mineira que perdeu os pais muito cedo e foi criada pelo avô. Enfrentando o luto e o processo de amadurecimento, a personagem tenta fazer as pazes com o seu passado enquanto assume o protagonismo da sua própria vida. A manhã de autógrafo será realizada amanhã, das 10 ao meio-dia, na Vila Sofia, Livraria e Cafeteria. O estabelecimento mudou de endereço recentemente, sendo que agora fica lá na rua Regente Feijó, número 274, no centro de Araçatuba. Parabéns para Cíntia Brasileiro pelo lançamento do seu primeiro romance. Ela que já é escritora, casada com o também jornalista e escritor Arnon Gomes. Parabéns, Cíntia. Estarei lá amanhã prestigiando o seu evento. Hashtags Manhã de Autógrafo, Literatura de Araçatuba, na intimidade do silêncio.
Agora são 8 horas e 45 minutos, vamos à entrevista do dia. Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Arthur Júnior, que também é professor universitário e está aqui com a gente para falar de liberdade de expressão e os seus limites. Bom dia, Arthur, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui contigo nessa sexta-feira, como vocês já disseram, sextou, e também o Dia da Justiça, né? Exatamente, então... muito adequado que você esteja aqui para falar deste tema que tem chamado cada vez mais a atenção, e eu já pergunto diretamente para você o que é e para que serve a liberdade de expressão, Arthur. Olha, Marcelo, né? Antes que eu me esqueça também, né, estender o nosso bom dia aos nossos ouvintes também, né, do Jornal da Manhã. Mas liberdade de expressão, né? Existem duas palavras aqui que elas se ligam, né? Liberdade e expressão. Então, de uma forma vulgar, simples, a gente podia falar que liberdade de expressão é a perspectiva do ser humano de colocar para fora aquilo que ele pensa, os seus ideais, né? Os seus posicionamentos. Mas para o direito, voltando a dizer, nós estamos no Dia da Justiça, então eu vou trazer isso para a área do direito, a liberdade de expressão é um direito fundamental, né, que foi conquistada a duras penas desde os primórdios, né, e passando pela Magna Carta Libertatum, Revolução Francesa, né, que é um direito civil e político da perspectiva de que você possa, num ambiente democrático, num ambiente social, expor as suas ideias sem que haja restrições estatais. Então essa é a questão da liberdade de expressão. Liberdade sempre presume uma abstenção do Estado numa atividade humana. Então liberdade de expressão é a ideia de que eu possa expressar as minhas ideias, os meus ideais, os meus pensamentos, a minha arte, sem que o Estado promova censura. Essa é a perspectiva da liberdade de expressão. E para que serve? Ela serve para, primeiramente, né, ajudar o desenvolvimento pessoal, né? Eu acredito que quando a gente desenvolve cientificamente, artisticamente, as nossas ideias politicamente, existe um desenvolvimento pessoal que corrobora muito com a ideia da dignidade humana, que é um princípio da nossa república, né? Mas também, sobremaneira, tem a ideia também de fomentar a democracia, porque a democracia é isso, várias ideias distintas que se somam, que se unem em prol de um bem comum. Então, liberdade de expressão tem essa perspectiva de corroborar com a democracia. Porém, como você disse que, em tese, o Estado não deve censurar, há de se falar em limite da liberdade de expressão? Olha, Marcelo, excelente, né? Porque essa é uma discussão que não é de hoje que a gente faz. E a minha mãe, quando eu era criança, ela dizia o seguinte para mim, brava, né? Tudo tem limite, né? Quando a gente fazia arte, né? E até realmente, hoje, né? Se você parar para pensar, e trazendo volta a dizer, fazendo esse recorte aqui da conversa, trazendo para discussão jurídica, porque a liberdade de expressão, ela, né, constitucionalmente prevista, né? Ela vai encontrar limites dentro daquela perspectiva comum, e traz esse senso comum de que o meu direito, né, ele vai sofrer uma restrição quando ele chocar com o seu. Sabe aquela ideia de que o meu direito termina quando começa o seu? Sim. É justamente essa discussão que a gente faz para a liberdade de expressão, que pode soar estranho para algumas pessoas. Mas você imagina, eu e Marcelo, nós estamos aqui numa discussão, será que eu posso a todo custo infringir um direito pessoal, individual dele, fazer um detrimento desse direito em benefício a mim? Então, a liberdade de expressão, por estar num sistema constitucional que tem que ser visto de forma ponderada com outros direitos e garantias, sim. E olha, eu te digo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que sim, liberdade de expressão, como qualquer outro direito fundamental, pode sofrer restrições de forma ponderada, de forma pensada, analisando caso a caso. Ou seja, portanto, não é uma lei soberana e absoluta. Não. A teoria da Constituição, em todo o país do mundo, a gente tem que fazer um recorte retirando países autoritários, ditatoriais, né? Teocráticos, mas dentro de uma perspectiva ocidental e democrática, nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito fundamental ele pode sofrer relativização quando
chocar com outro direito fundamental. Vamos partir para algo prático, então. As pessoas também nos perguntam aqui pelo nosso WhatsApp e pelo meu particular. Eu não posso, portanto, incitar crime, estimular a irregularidade, mascarando essa intenção sob o manto da liberdade de expressão. Perfeitamente, Marcelo. E essa pergunta, para mim, é muito cara, haja vista que nas minhas pesquisas de doutorado, eu até aproveito e com todo respeito, mas eu cito, publiquei essa pesquisa em livro chamado Concentração Econômica da Televisão e Ressignificação do Discurso do Ódio do Brasil, porque toda pesquisa científica ela parte de um problema, esse problema é uma inquietação do pesquisador. E me trazia uma angústia ao ver que a grande mídia, principalmente a televisiva, concentrada economicamente, e segundo até Bourdieu, num fator de índice de audiência, o índice de audiência é um fator de concentração para a televisão, por exemplo, ela conseguia, por esse poder econômico de concentração, decidir o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Então, isso me trouxe muito incômodo, e você começa a perceber que sim, existem veículos que conseguem ressignificar, o que é um discurso de ódio. Por quê? A liberdade de expressão ela encontra esse limite, ela encontra essa barreira. Quando eu estiver diante de uma situação de crime, de ilegalidade, ela vai ser restringida. Então, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, depois eu falo desse lead case muito importante, ele diz que diante de crimes de ódio, de crimes de racismo, de crimes de homofobia, a liberdade ela encontra limites. Ela deve ser restringida. Por quê? Porque você deve sempre proteger os outros também, para que haja um desenvolvimento da coletividade. Então eles fazem essa ponderação. Então liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada para incitação de crime. Tá? Tanto é que, eu não sei se eu me adiantando ou não, o próprio Supremo Tribunal Federal tem o lead case, o HC 82424, que é o caso, o Wanger, ele é muito famoso no Supremo Tribunal Federal, que colocou essa barreira da liberdade de expressão. Bem rápido, eu sei que o nosso tempo é curto, mas o caso é o Wanger, no Rio Grande do Sul, um editor de livros, ele escreve um livro antissemita, e esse livro antissemita ele declara que os judeus eram mentirosos porque eles eram vitimistas e que no Holocausto não existiu. Não existiu. Ele foi condenado, absolvido e subiram para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ele coloca essas balizas da liberdade de expressão em detrimento, quando houver esse choque com outras garantias, como a dignidade humana, quando fake news também é um limitador de liberdade de expressão, mas esse lead case aqui do Supremo ele é usado para toda pesquisa quando a gente trata de limites da liberdade de expressão. Vale lembrar também, você me corrija se eu estiver enganado, porque não sou especialista em direito, nem formado na área eu sou, mas, por exemplo, é proibido no Brasil você imprimir e vender, salvo engano, o Mein Kampf do Hitler. Já foi proibido. E a grande discussão era que isso era uma liberdade de expressão. E te falo, eu usei nas minhas pesquisas o Mein Kampf, e que é uma obra também histórica, histórica e com peso científico. Foi por isso que ela voltou a ser liberada. Pela questão histórica e científica. Acho que também traria aqui questões de direito à memória, que algumas situações a gente tem que rememorar, mas num primeiro momento houve essa perspectiva do Mein Kampf de que era por esse entendimento que ele estimulava. Mas depois, num distinguished, eles foram pensando que não, essa é uma obra que precisa estar nas livrarias para os pesquisadores e para que o direito à memória também seja... É verdade, eu me confundi um pouco, mas você está absolutamente correto. Eu me confundi até por conta de algumas cenas, alguns episódios anteriores, aí no quais os políticos e também comunicadores falando que concordavam que no Brasil deveria ser liberado e poderia ter partido nazista, e aí eles foram penalizados por conta destas falas, e aí nesse bolo todo eu acabei me confundindo. Mas é isso, até porque eu já encontrei Mein Kampf numa livraria aqui em Araçatuba, embora tenha visto ali, então, ou seja, você pode sim comprar, você pode ler, enfim. Mas você percebeu, primeiro, você está certo, Marcelo, no primeiro momento foi proibido, foi proibido, está correto, mas você percebe que
esse limite de liberdade de expressão, ele tem que ser analisado case a case. Sim, então, sim. esse é um grande exemplo. E ainda, houve um desenvolvimento, né, desse entendimento, né, em relação a esse livro. Você Eu tenho os citou... meus 2 volumes lá em casa, viu? Perfeito. Você falou em fake news. O que pensa Arthur Júnior sobre a PL das fake news? É exagerada? É preciso? Não é? Marcelo, eu acho assim, de uma forma muito sincera, já existe uma pesquisa muito séria a respeito da fake news, e fake news ela não pode ser confundida como uma notícia falsa, mas uma notícia de erro de apuração. Aí é contigo, tu é jornalista, sim, né? Sim, né? O erro da apuração acontece, Ocorre. está dentro da ética do jornalismo, mas às vezes que também é passível de ser acionada na justiça. Mas é diferente de uma fake news que é propositalmente, ela é deliberadamente criada para prejudicar alguém. A perspectiva da fake news, e quando a gente traz a fake news para a ambiência do direito, é justamente você pensar na fraude, a notícia falsa. Amanhã vai chover. Eu vi que vocês estavam discutindo antes aqui. Vai chover. Você viu? O clima-tempo fala que não vai virar o tempo, mas tem um instituto que fala. Se eu solto aqui que amanhã vai virar o tempo e não vira, ora, isso não é uma fake news. Uma notícia que foi dada e que não se concretizou, ok? Sim. Uma perspectiva. Sim. Agora, a fake news, ela deve estar dentro da ambiência da fraude. Da fraude. É a perspectiva, é a intenção, é o dolo de prejudicar alguém ou um grupo. Aí é fake news. Tá? Então, já havia feito... essas pesquisas, elas já aconteciam no Brasil. Eu cheguei até a participar dentro do Mackenzie dessas pesquisas. E dentro de Código Civil, né, todo ato ilícito tem que ser indenizado, né, já havia essa perspectiva da indenização da fake news. Agora, a PL da fake news, né, que outros dizem que é PL da censura, dependendo de quem está conversando, eu creio que é uma resposta do legislativo ao que estava acontecendo, oportunista ou não, mas a gente precisa dar uma regulada no que está acontecendo, tudo, até porque a gente já tem esses lead cases do próprio Supremo, né? E também, vamos pensar na perspectiva, eu não concordo com a PL na sua totalidade, mas se também o legislativo não se mexesse, a gente ia viver nessa crise institucional do legislativo e o judiciário, né? Aquilo que a gente chama da judicialização, né? O judiciário lá no ativismo, né? Mandando ver nas suas decisões e criando legislação por decisão judicial. Então acredito que essa foi a resposta do legislativo. Então nós que somos os detentores do poder de legislar, nós vamos legislar. Mas, Marcelo, posso falar um pouquinho da PL? Claro. A PL, eu vejo o seguinte, o ministro Flávio Dino, apesar de todas as críticas que fazem ao Flávio Dino, ele numa discussão com o Magno Malta, ele diz o seguinte, olha, farmácia é regulada, família é regulada, né? Escola tem regulação. Por que as grandes empresas de mídia não podem ter algum tipo de regulação, né? Né? Eu achei interessante, eu parei para pensar, porque na realidade é você não trabalhar com a imprensa propriamente dita, mas a imprensa profissional. A PL da fake news ela está mais voltada para o cidadão comum. Sim. Eu, o Jonathan aqui, que vai lá no Facebook, no X agora, no X, né? Isso. E coloca qualquer coisa numa terra de ninguém, cara. Exatamente. Então, existe essa perspectiva regulatória, né? Eu estou falando de grandes empresas, eu estou falando de grandes instituições econômicas, como o Facebook, Meta, né? Meta, Microsoft. Google. Então, tem sim, a única não, mas a crítica mais pesada que eu posso fazer é o Estado, o Legislativo, dar uma volta na Constituição, porque a Constituição fala que não existe censura prévia, tá? Então ele tira das mãos dele a perspectiva de fazer censura no ambiente virtual e coloca o poder de censura na mão do próprio órgão, né? Mas eu vejo também, gente, tá? Tudo é ponderado, vai se analisar caso a caso, né? Mas a PL ela é interessante por um lado e é desinteressante por outro. Se é que vocês possam entender essa lógica do direito. Mas sim. Você inclusive adiantou a resposta de uma pergunta que eu iria fazer aqui sobre o entendimento da liberdade de expressão aplicado a se ele é pacificado ou não em todas as instâncias do judiciário. Mas você disse que cada caso é um caso, e em se tratando de justiça, que existe exatamente para dirimir esses entendimentos diversos, né, sobre a lei. Então, estou imaginando aqui que a cada instância
pode haver ou não um entendimento, e a cada case, o que de fato me preocupa é, você matou a charada, é a censura prévia. Que é isso é complicado, Brasil, né? E eu, com conversa com um colega meu que é comunicador, a gente também estava falando sobre a censura velada, né? Até onde vai a utilização da lei para você censurar sem dizer que está censurando, para dizer que está guardando o direito das pessoas, enfim, vai longe. Me diga o seguinte, por exemplo, vamos colocar um caso prático. O STF decidiu que os veículos de comunicação passam a ser responsáveis pela opinião emitida dos entrevistados. Estou eu aqui conversando com o Arthur Júnior e o Arthur fala, não, eu sou a favor de uma ilegalidade. E aí o STF disse que o veículo tem que ser punido. Eu, particularmente, discordo de forma absoluta dessa postura. E o que pensa o advogado Arthur Júnior? Marcelo, eu discordo também quando a leitura ela é feita de uma forma rasa, né? Mas se a gente aprofundar a discussão, o veículo, onde é veiculada a notícia? A opinião é no veículo, certo? A Constituição fala que é livre manifestação de pensamento, vedada do anonimato. Ok, então a gente já não tem mais anonimato ali no veículo de imprensa. O veículo é uma plataforma, concorda? Tá? A responsabilização, as responsabilidades dentro de uma ambiência do devido processo legal, que tem dentro do seu corolário, que a gente quer falar a palavra difícil, né? No corolário a contraditória, ampla defesa, responsabilidades elas são apuradas judicialmente. Então não é qualquer notícia fraudulenta ou que incite ódio, violência ou crime que vai responsabilizar os veículos de imprensa. Eu acredito que quando o veículo de imprensa ele corroborar com a responsabilidade, ele é responsabilizado. A partir do momento que ele não corrobora, é opinião de quem deu. Por exemplo, vamos lá, eu estou ao vivo aqui com você. Gente, essa não é minha opinião, né? Mas eu falo assim, o nazismo está correto. Olha, eu até me arrepio, acho que é pesado, né? Mas o nazismo está correto. Saiu ao vivo isso aqui. Como é que você corta esse negócio? Que responsabilidade você tem? Agora, quando você num veículo gravado ou impresso, você solta, aí pode começar a ter responsabilizações a partir do momento que... Mas para isso, Arthur, veja se eu estou enganado, já existem leis que amparam, né, o cidadão. É preciso que o STF se posicione, judicialize mais esta questão, porque, por exemplo, se você fala alguma coisa que eu não concordo, eu tenho, no meu caso, até a obrigação ética de falar, olha, não é a minha opinião, não é a opinião do jornal, não é a opinião do veículo. Assim como depois de emitida a opinião, também posso fazer isso. Mas já existem ferramentas, eu me lembro que há uns anos eu conversei com o Augusto de Arruda Botelho, eu o entrevistei antes de ele fazer parte do governo atual, e ele me disse exatamente isso, que ele não concordava com mais leis em relação à liberdade de expressão e de imprensa, porque a legislação brasileira já, em tese, abarcava tudo isso. Então ele entendia que já existiam ferramentas. Agora ele faz parte do governo, depois disso eu não conversei com ele para saber se ele concorda com a PL das fake news ou não. Mas já não existe ferramentas suficientes ou mesmo em excesso para avaliar e eventualmente condenar ou não este tipo de situação? É que, na minha opinião, a PL da fake news, 2062, eu não me recordo, a PL da fake news, ela é mais direcionada para o ambiente plataformas virtuais, né? Porque hoje não, realmente, existe o marco legal da internet. Sim. O marco legal da internet já faz uma regulação nesse sentido dos provedores, que eles devem retirar a partir do momento que há uma ordem de retirada, tal, né? Mas eu acho que está voltado mais para os provedores, as plataformas virtuais, né? As digitais. Realmente, a imprensa, de uma forma geral, ela já está bem regulada, né? E é por isso que eu falo, tem uma decisão recente do Supremo também que não condenou porque é questão criminal, né? Mas que houve uma condenação cível de um veículo de imprensa a indenizar e tal. Mas por quê? Porque se apurou que ali também existia responsabilidades. Sim, então sim. Toda a discussão está pautada na responsabilidade, né?
né, na vontade do veículo e tal. Mas eu acho que a PL a gente tem que deixar para discutir mais para o ambiente virtual, viu, Marcelo? Não, tenho certeza disso. E eu, de forma absoluta, eu também tenho restrições, particularmente. Concordo com ela, mas existem muitos pontos excessivos, mal explicados, enfim, que precisam ser desdobrados ainda, na minha modesta opinião. Eu acredito que as discussões ainda vão ocorrer ali, podem haver alguns tipos de mudança, né, as emendas no projeto. E ainda que haja, né, de uns anos para cá, esse enfraquecimento das nossas instituições, em especial o Supremo, mas cabe ao Supremo também ali, né, fazer o amoldamento através da jurisprudência, onde a lei pode, a lei não pode. Né? A gente não pode, de antemão também, entender qual vai ser o efeito da lei antes das discussões judiciais que virão, né, a posteriori. Né? Arthur, a gente está partindo para a reta final do programa, porque já são 9h06. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Claro. O que não quer dizer que você não voltará, porque na verdade voltará. Desde já quero deixar aqui o convite para a gente falar mais especificamente sobre liberdade de imprensa e outras liberdades que estão aí abarcadas pela de expressão. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta. É impressão minha, ou essa defesa de liberdade absoluta, tanto individual quanto coletiva, tem uma relação com radicalismo, extremismo, fundamentalismo, diria até, e interesses aí inconfessáveis? Bom, Marcelo, excelente pergunta, mas antes de responder, eu quero também já te dizer que o convite já está perfeito, aceito, é isso. Tá? Muito bacana, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mas vamos lá, você coloca ali que essa defesa intransigente pela liberdade total, absoluta de uma liberdade, né, como a de expressão, ela advém de radicalismos. Meu irmão, eu começo a te dizer que o radicalismo ele advém dessa liberdade total, né? Tem um professor, um autor muito bacana chamado Cas Susten, e ele tem um livro chamado A Era do Radicalismo. E por incrível que isso possa parecer, isso aí é bem raso, é um resumo muito mequetrefe que eu vou fazer aqui, mas ele basicamente diz o seguinte, que as bolhas, que radicalismo a gente está trabalhando com a questão das bolhas, né? As bolhas elas são criadas justamente por um exercício irrestrito de liberdade de expressão. Porque existem várias informações saindo, que as pessoas elas começam a se unir em volta dessas informações. Então as informações irrestritas elas vão criando as bolhas, né? É óbvio que dentro de uma ambiência fenomenológica, social, sociológica, né? Cada grupo vai defender as suas ideologias, os seus ideais, né? Quando a gente fala em liberal, acredito que você está falando dessa perspectiva do pessoal, né, dessa parte da sociedade que entenda um estado mínimo na nossa vivência, né? De todos, na verdade, que enxergam a não necessidade do Estado, tanto para um lado quanto o outro, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, todo mundo, no final das contas, destes dois polos, pensa assim, né? Não quero Estado. Sim. É uma discussão muito interessante, né? Porque tem uma parte da sociedade, do outro lado, que ele entende que o Estado ele deve regular principalmente a questão da economia, né? Sim. Então essa discussão econômica ela é muito interessante, né? Algumas pautas ligadas à dignidade humana e tudo mais. Mas a questão, voltando para a pergunta, para não fugir do foco, eu não vejo que o liberalismo, essa busca desenfreada, ela advém de radicalismo. Não, isso já é uma discussão que a gente faz no mundo há muito tempo. Olha, ou eu quero menos Estado, ou eu acho que o Estado tem que estar ali para intervir. Então eu acho que não advém do radicalismo, tá? Eu acho que, na realidade, o radicalismo ele prejudica a boa discussão. Sim. Tá? A boa discussão que devia ter sido feita. Na verdade, nisso, talvez eu não tenha sido muito claro na pergunta, mas não era em relação a isso, né? Os liberais, não, eu entendo a posição dos liberais, não vejo problema algum. Eu estou falando realmente de extremistas, radicais e de fundamentalista, entendeu? Não, claro que se eu tenho a intenção de prejudicar com uma fake news, eu quero ter falta de regulação com aquilo. Isso absoluto, aí sim. Eu acho que a resposta
para essa pergunta é o seguinte: o ser humano ele vai criar narrativas para justificar os seus fins, as suas finalidades, os seus desejos. Então, claro que radicalismo ele pode, essa busca desenfreada por falta de regulação, né, tem a ver com essa perspectiva de realmente soltar a vontade de soltar os cachorros sem ser responsabilizado. Então, realmente faz sentido totalmente a tua pergunta, sim. É isso. Arthur, já são 9h10, a gente precisa encerrar. Quero te agradecer demais por participar do Jornal da Manhã Araçatuba, dizendo aos nossos ouvintes e seguidores que você voltará em outras ocasiões, porque o debate, esse se estende e não termina nunca, não é? É isso aí, Marcelo, muito obrigado. Voltarei, tá? E que vocês possam aí continuar com esse sucesso que vocês estão tendo na região. Muito tá obrigado. Certo, muito obrigado, bom dia, bom trabalho para você. Jonathan Alves, agora somos eu e você. Pegue o microfone, por favor, que está ali com o Arthur Júnior, porque já são 9h10. Por hoje é isso. Eu adianto, olha só, que na segunda-feira vou entrevistar o vereador de Araçatuba, Luiz Boato, que vem comentar esse despropósito, na minha modesta opinião, do aumento na remuneração dos parlamentares de Araçatuba. É isso, pessoal. Aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no Jornal Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, você sabe, pop rock. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.